Boa tarde, bom dia ou boa noite, os meus queridos irmãos e irmãs e também todos os ouvintes que neste momento têm arranjado tempo para escutar este áudio, onde vamos estar refletindo mais uma vez ao respeito da palavra do Senhor, ao respeito das parábolas. Temos desfrutado as parábolas porque foi o jeito como o Senhor Jesus Cristo usou para ensinar a doutrina dele, para ensinar a respeito do reino dos céus. Então, que formoso que é, que bonito, porque as parábolas são jeitos, formas de figuras, de ilustrações, simbolismos, alegorias que o Senhor usou para que os ouvintes dele, aqueles que tinham o coração disposto para Deus, entendessem. E aqueles que eram rebeldes, aqueles que eram incrédulos, eles ficaram sem entender. Então, com certeza, era que eles não mereciam que entendessem tão facilmente. Eles tinham que lutar. Eles tinham que se dispor para nosso Deus. É desse jeito que no dia de hoje vamos estar abrindo em Mateus, no capítulo 25, uma parábola que fala das 10 virgens. O Senhor Jesus Cristo estava ensinando para os seus apóstolos e também para o povo que ouvia ele, estava ensinando para eles ao respeito da fidelidade com Deus, ao respeito da perseverança no caminho do Senhor, ao respeito também de estarem preparados para o momento da decisão de ter um encontro com Deus. Aquele momento de decisão, eu estou me referindo à morte de um homem ou de uma mulher quando chegou a hora, o final da sua vida. Então, a pergunta é, quando chega aquele momento, quando chega a morte, esse homem e essa mulher, como eles estão diante de Deus? Eles estiveram se preparando na sua vida toda para achar uma coisa nova após a morte? Para se enfrentar diante de Deus? E por causa disso é que nós, como precisamos saber, ter a certeza de como tem que ser esses momentos. É por causa disso que nós estamos analisando as parábolas e aprendendo que ao longo da nossa vida, nós temos que estar preparados para nos encontrarmos com Deus. Esse encontro, como disse antes, é a morte. Então, aqui nesta parábola das 10 virgens, fala de algo semelhante, algo que o Senhor estava falando, ensinando para as pessoas de como eles tinham que estarem preparados. E diz aqui no verso número 1, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando suas lâmpadas, saíram a receber o noivo. Aqui está falando, se olharmos para a história em usos e costumes da antiguidade, do povo de Israel da antiguidade, eles tinham um costume que as virgens, antes do seu casamento, elas faziam umas cerimônias. E entre essas cerimônias que elas faziam muitas paródias, vamos dizer assim, muitos teatros. E diz que elas pegavam lâmpadas de noite para saírem a receber o noivo. Mas eram as cerimônias que elas tinham o costume de fazer, como hoje, quando as mulheres, principalmente antes de se casarem, fazem os chás e as despedidas de solteiras. Então, tem uma série de requisitos e cerimônias que se fazem. E também no povo de Israel, eles tinham a mesma coisa, eles tinham os seus rituais antes do casamento. E então, o Senhor aqui, ele pegou esse costume, ou essa tradição, esses rituais que eles tinham, ele pegou para dar o seu ensinamento, para ensinar para as pessoas que eles tinham que estarem preparados em todo momento, para que depois da morte, eles pudessem receber a Deus, ou pelo menos que Deus estivesse com essa pessoa, homem ou mulher, e que Deus colocasse eles em algum lugar específico e essa pessoa não fosse morrer na condenação.
Era isso que o Senhor Jesus Cristo queria e o que ele ia ensinar para eles. Ele pegou esse exemplo das virgens e diz que essas virgens... Diz que eram 10 virgens que saíram tomando suas lâmpadas e diz que 5 delas, no verso 2, eram insensatas e 5 prudentes. Quando diz que as 5 eram prudentes, está se referindo que eram 5 mulheres que eram responsáveis, eram organizadas, eram pessoas inteligentes, que pensavam e analisavam para que tudo desse certo para elas, que elas estavam atentas para que não houvesse nenhum erro. Mas diz também que tinham 5 que eram insensatas, que elas não se preocupavam se as coisas davam certo ou davam errado, elas não levavam nada a sério, então por causa disso chamavam elas de insensatas, e as prudentes eram inteligentes, sábias. E diz que, no verso 3, as insensatas, tomando suas lâmpadas, não levaram consigo o azeite. Porque a insensatez delas não deixava elas pensarem lá na frente que iam precisar de uma recarga, algo do tipo, para que elas pudessem levar as lâmpadas com o azeite e levar mais um pouquinho caso acabasse o azeite. Elas não se tocaram disso, elas acharam que ia dar tudo certo. É por causa disso que chamavam elas insensatas, porque elas não pensavam na frente. E a mesma coisa acontece com as pessoas, elas confiam demais. Eu tenho ouvido homens e mulheres falarem: eu sou muito jovem para estar numa igreja buscando de Deus. Eu sou muito jovem para me entregar a Deus. E evitar ou me afastar de fazer muitas coisas que me dão prazer na vida. E a gente precisa desfrutar do mundo e dos prazeres do mundo. Então, a minha juventude não me deixa. Eu vou desfrutar primeiro o mundo e quando eu tiver uns 40, uns 50 anos, uns 60, aí então eu vou na igreja, eu vou me consagrar, eu vou abandonar os prazeres. E então, já aí eu vou buscar a Deus. Isso é o que os insensatos dizem. Eram essas virgens insensatas, eles. Enquanto as prudentes são comparadas com os homens e as mulheres que, como eles não sabem quanto tempo eles vão ficar na Terra, porque tem pessoas que morrem muito jovens, tem pessoas que morrem de 20 anos, 30, 40, e desse jeito... Mas as pessoas inteligentes falam: bem, eu vou buscar a Deus e vou tentar fazer a vontade de Deus, vou buscar a doutrina dele e os caminhos dele, vou louvar o Senhor, vou glorificar a Deus, eu quero estar com Deus, eu quero viver com Ele, eu quero agradar a Ele porque eu não sei o momento que a minha morte chegue, eu não sei que idade que eu vou morrer. E eu quero morrer com Deus. Eu quero que Deus esteja agradado comigo para que o dia que eu morrer, Deus me receba na sua glória. Isso é o que uma pessoa sábia, inteligente, prudente falaria. E no verso 5... As prudentes, no 4, diz: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, elas levaram uma recarga, juntamente com suas lâmpadas. E tardando o esposo, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Quando diz tardando o esposo, todas ficaram sonolentas e adormeceram, é tão semelhante à nossa vida dos seres humanos, quando se passam os dias, os anos... E às vezes, Deus nos fala e nos faz promessas, e nós queremos que essas promessas sejam cumpridas na semana que vem, que sejam cumpridas no mês que vem, mas acontece que às vezes se passam os anos e as promessas não se cumprem. Então as pessoas entram em desespero. Esses homens e mulheres entram em desespero e falam: ah não, Deus se esqueceu de mim e do que Ele prometeu para mim, Ele não vai cumprir mais para mim. Então elas se desanimam. Vem o desânimo, a preguiça, a má vontade para procurar de Deus, já ficam com preguiça de louvar, de ler a Bíblia, de ir na igreja e ficaram completamente no abandono espiritual. É muito semelhante com o que diz aqui, que tardando o esposo,
todas elas ficaram sonolentas e adormeceram. E diz que à meia-noite ouvi-se um grito. Aí vem o esposo sair ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dá-nos de vosso azeite, porque nossa lâmpada se apaga. Então o que aconteceu? Que elas perceberam que já tinha se passado muito tempo e o esposo chegou muito tarde e acabou o azeite delas. Então, elas pediram para as inteligentes que dessem do azeite delas, mas elas respondem, as prudentes respondem e dizem para elas: não, para que não falte o suficiente para nós nem para vós, e diante aos que vendem e comprai para vós. E saindo elas para comprar, veio o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Que triste! Aquelas que estavam preparadas, essas virgens prudentes que tinham a recarga, tinham o azeite a mais, veio o esposo de surpresa e elas conseguiram entrar para o casamento. E é do mesmo jeito com as pessoas que são sábias, inteligentes, fiéis, que perseveram nos caminhos do Senhor, que nunca se cansam, que nunca vão atrás, que nunca voltam para trás, que nunca olhem para os lados, nunca olhem para o testemunho de outras pessoas, se é bom ou é ruim, mas cada pessoa segue adiante no seu caminho com toda a fidelidade que precisam, com toda a perseverança, buscando a Deus e agradando a Deus todo dia. E olhem qual é a surpresa, que chegou a morte, chegou o final dessa pessoa e ela morreu nos braços do Senhor, morreu louvando ao Senhor, orando ao Senhor, profetizando, trabalhando para Deus. Isso é o formoso, isso é o bonito e é o que o Senhor queria ensinar para as pessoas, que elas buscassem a Deus, que não olhassem o tempo, porque se passa o tempo e as pessoas se cansam. Elas dizem: eu já levo 10 anos na igreja, eu vou voltar atrás, eu levo 15 e Deus não me cumpriu, eu vou embora. Isso é o que vemos. Então, as pessoas perdem a bênção de Deus, porque Deus não gosta disso. Porque o que Ele quer é pessoas fiéis, firmes e perseverantes. Então, neste momento, diz que a porta se fechou, e no 11 diz: depois vieram também as outras virgens, as insensatas, quando elas viram que a porta estava fechada, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu para elas desde dentro e diz para elas: em verdade eu vos digo que não vos conheço. Não vos conheço. Que triste que depois de algum tempo que mulheres e homens estiveram na igreja desfrutando das bênçãos de Deus, desfrutando dos dons espirituais, desfrutando das promessas do Senhor, cantando, louvando, orando, buscando a Deus, e pelos problemas da vida, pelas dificuldades, pelo que seja, as pessoas voltam atrás e elas perdem o ânimo, elas perdem a alegria de continuar em frente, elas perdem o entusiasmo e elas viram as costas e elas cansam e ficam lá no esquecimento. Tudo o que elas tinham feito para se esforçar desde o começo. Então, chegam os momentos na vida que elas vão ter que voltar e elas querem voltar, buscar de Deus, como aqueles que diziam: eu estou muito jovem, eu vou desfrutar o mundo e os prazeres, e quando eu tiver 50, 60 anos, eu vou na igreja. E acontece que não podem fazer mais, porque quando já iam fazer 50 ou 60 para ir na igreja e buscar a Deus, porque já tinham desfrutado dos prazeres do mundo, acontece que veio a morte antes do tempo e não conseguiam mais, não teve a oportunidade de pedir perdão, nem de buscar a Deus, nem de agradar a Deus, nem de dar frutos.
Ao invés disso, Deus rejeitou ele. E já é tarde demais. Veio a morte e essa pessoa morreu em condenação. Então, o Senhor Jesus Cristo, na sua parábola, estava ensinando para todos a fidelidade e continuar em frente, firme no caminho de Deus, sem voltar atrás. E no verso 13 diz: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mas nós também diríamos: vigiai, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que vem a morte nos surpreender. E então, nós vamos ter que estar lá, na frente do Senhor, mas para que Ele nos julgue para a condenação. Não, para que o Senhor nos julgue para a vida eterna. É isso que nós queremos, e levar frutos de arrependimento para Ele, frutos de almas que foram ganhas para o Senhor, de ter feito muitas coisas formosas na vida, de ter esperado o tempo dele. É isso que o Senhor estava ensinando aqui com a parábola das 10 virgens. E Ele nos convida a nós hoje para que sejamos firmes, para que sigamos em frente, para que leiamos a Bíblia, para que aprendamos a doutrina, para que aprendamos os caminhos de Deus, que não nos esqueçamos da misericórdia de Deus, das suas promessas, de tudo que Ele tem feito por nós, de tudo que Ele vai fazer por nós ainda, e que sejamos fiéis e continuemos em frente. Também o convite é para as pessoas que ainda não se congregam na igreja, que leiam a Bíblia também, e que aprendam a serem fiéis e acreditarem em Deus e buscarem a Deus com muita fidelidade até o dia da sua morte. E vocês vão ver como Deus vai estar abençoando cada um, abençoando vocês, e não somente nessa vida, mas em todos os assuntos. Deus dá as bênçãos, mas também vai abençoar você após a morte. São essas as promessas do nosso Deus, então agradecemos Ele pela reflexão desta sua palavra, e nós vamos estar orando para o Senhor e vamos pedir a Deus pelas necessidades, petições e por todas as doenças. Vamos estar orando. Padre Celestial, eterno Dios, gracias te damos, Señor, por habernos dado la oportunidad de conocer tus caminos. Gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de encontrar la Biblia, de leerla, y allí hemos encontrado que tú existes, que tú eres un Dios vivo de poder, que te manifiestas, porque esto lo aprendemos de la Biblia, porque tú vivificas este libro maravilloso. Y todo hombre y toda mujer que han leído la Biblia con su corazón y con toda la sinceridad, han encontrado en ti la paz, la alegría, el regocijo. Así que te pido, mi Señor, que aquellas personas que nos escuchan, que no han tenido la oportunidad de leer la Biblia ni de ir a la iglesia, te pido que tú extiendas tu mano, los bendigas, los libertes, los limpies, que tú los convenzas, que tú les des sueños y visiones para que ellos entiendan, comprendan tus caminos y reciban tus bendiciones. Y ahora, Padre mío, también te pido, Señor, que extiendas tu mano poderosa y seas tú sanando, limpiando y libertando y quitando toda enfermedad, toda dolencia, toda enfermedad incurable, todas las enfermedades desde la corona hasta los pies en cada persona, en cada ser que está enfermo de cualquier enfermedad. Que tú limpies, que tú libertes, Señor, que tú seas haciendo milagros, quitando brujerías y hechicerías, reprendiendo maldiciones del diablo. Quita, Señor, todo mal. Liberta y ayuda a cada persona. También en las bendiciones materiales te pido que tú les suplas sus necesidades, que no les falte su comida, que no les falte la vivienda ni el vestido. Dales alegría, dales gozo y comprensión en sus hogares. Quita los conflictos, quita las tristezas, las amarguras, las depresiones que algunos sufren, y la incomprensión familiar entre parejas y entre las familias. Destruye, Señor, toda esta obra del diablo. Dales paz, dales felicidad y alegría.
Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Te alabamos, Señor, te damos la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Gloria y honra a ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Vamos cantar ao Senhor o coro número 37, que diz: Testifiquemos. Testifiquemos que solo hay gozo, que solo hay paz y salvación en nuestras almas, y lucharemos y venceremos. Cristo nos guía con victoria en la batalla. Sonará la trompeta en Sión. Sonará, sí sonará. Sonará la trompeta en Sión. Sonará, sí sonará. Testifiquemos que solo hay gozo, que solo hay paz y salvación en nuestras almas, y lucharemos y venceremos. Cristo nos guía con victoria en la batalla. Sonará la trompeta en Sión. Sonará, sí sonará. Sonará la trompeta en Sión. Sonará, sí sonará. Glória ao nosso Deus, muito obrigada para todos, que o meu Deus abençoe vocês, que vocês recebam muitas bênçãos do Senhor, até logo, obrigada.